Opa, tudo bom? Então, no vídeo passado que eu falava sobre catamorfismos e a gente definiu várias coisas legais, eu tentei definir uma função chamada countdown e não deu certo. E não posso culpar você se você pensou, nossa, isso é uma porcaria, então não consegui definir uma coisa fácil que nem um countdown. Vamos tentar definir aqui o countdown sem firulas, por assim dizer, né? Então vamos vir aqui e definir um countdown. E o countdown vai ser o seguinte: ele pega o inteiro, ele retorna a lista de inteiros que vai contando desse inteiro até o zero. Então o que o countdown faz é ele pega um natural, ele olha primeiro. Vamos usar aqui os guards, né? Então primeiro ele vai olhar se ele for maior ou igual que zero. E caso que na verdade ele é menor ou igual que zero. Acho que eu vou colocar um ponto de parada assim. Então se ele for igual a zero, a gente tá assumindo que você vai receber alguém maior que zero, tá? Então, se for igual a zero, o resultado é a lista que só tem o zero? Não, peraí, vamos lá. Se o n for menor do que zero, então é a lista vazia. Se ele for igual a zero, então pronto, tá tudo certo. Caso contrário, é o n constado no countdown n-1. E aqui a gente viu então o que deu para definir, mas a gente teve que ter acesso no n. Inclusive, vamos testar isso aqui porque a gente só sabe se deu certo quando testa, né? Então vamos dar vamos abrir aqui embaixo. Vamos dar aquela ajustada para descer um pouquinho. Acabar o repo. Vamos loadar o RS com muita calma. E vamos tentar jogar o countdown 30. Pronto, deu certo aparentemente. O countdown -1 só vai dar uma lista vazia. Então o countdown ele conta até zero. Beleza. O que a gente pode falar aqui de legal? A gente não acabou não definindo isso usando esquemas de recursão, catamorfismos, etc. Parece negócio aqui. E como é que a gente pode continuar isso? Né? Como é que a gente pode levar isso pra frente? Eu gostaria então de conseguir definir coisas assim. A gente viu, para chegar no catamorfismo, que tá lá em cima, o kata, né? Cadê o kata? Tá aqui, esse é o kata. Então, para chegar no kata, primeiro a gente começou com uma coisa chamada fold. E a gente viu que, pro caso específico de lista, acabava que a kata da lista vira essa fold. Dessa forma, a gente pode olhar o kata como se fosse uma generalização da fold. E existe um outro conceito na fold. Se a gente fosse lá no data fold, existe uma função, na verdade, chamada unfold, que ela faz o contrário da fold. Então eu vou definir ela aqui. A unfold, ela tem tipo, me dá uma função que vai de um tipo vita para maybe alpha vita, me dá um vita e eu te dou a lista de alpha. Então ele é um pouco diferente. Não só diferente, ele tá fazendo a coisa meio que oposta, né? A fold ela recebe uma lista pronta e ela vai gerar esse valor aqui, B, né? Usando a operação binária que você passou e a base. Então ela recebe a operação a base e ela vai transformar a lista dessa forma. A unfold ela quer criar a lista. Então ela quer sair do B. Ela recebe um B para começar e ela vai tentando gerar uma lista. Talvez a lista é infinita, mas às vezes ela tem um ponto de parada. Então a ideia é que enquanto ela gerar base, ela vai continuando indo pra frente. Na hora que ela gerar o primeiro... Na hora que ela gerar... Aliás, ela vai gerando A's e V's, né? Alfas e Vitas. Quando ela recebe um novo alfa Vita, ela consegue usar o novo Vita para poder rodar uma nova vez, e assim por diante. Mas aí quando ela recebe um nothing, ela para, é o ponto de parada da função. Então vamos primeiro definir isso aqui rapidinho, só pra gente ver como isso aqui é tranquilo. Esse cara aqui, ele recebe então certa função, G, e ele recebe uma base, um ponto de parada, um stop, ponto de parada, S. E então a gente só olha se o G aplicado no S, que é o nosso primeiro ponto, nosso primeiro estado, você pode pensar que S é um state. Então, nosso G aplicado no estado atual, ele olha dois casos. Caso que é um just um A em um novo estado. Nesse caso... e já vamos deixar o outro aqui, que é o nothing, pronto. No caso que é o nothing, acabou. A gente não tem mais nada para processar, é a lista vazia, pronto. Resolvido. Mas no caso que a gente gerou um novo estado, a gente coloca esse primeiro cara na lista e a gente usa esse próximo estado para poder continuar andando. Então a gente vai usar o G e o S'. Esse cara aqui, então,
Tá dizendo que tá errado. Ah, sim. Nothing. Pronto, tá aqui. A gente conseguiu, então, gerar o unfold, mas talvez tá um pouco estranho ver essa definição pela primeira vez. Você recebe essa coisa que sabe andar entre estados, ele vai criando novos estados e valores no meio, e no final ele vira uma lista, talvez até infinita. A gente pode fazer duas funções. A gente poderia fazer o count down e o count up a partir do unfold. A gente poderia, então, definir a count down, que ela, então, vai dia inteiro para essa lista aqui, dia inteiro. Inclusive, a gente acabou de fazer isso ali embaixo, né? Cadê essa maldita? Aqui. Se a gente olhar bem para essa countdown, a gente percebe que ela se encaixa perfeitamente no padrão, ó. Ela tem uma condição de parada, que é isso aqui. O n ser menor que zero. Ela tem um estado, o estado que ela está guardando é o n. Ela tem um estado inicial, que é o número que você recebeu. E a cada iteração, a forma que ela gera o novo estado é subtrair -1 do estado. E o valor é o próprio n. Então, a forma de definir isso aqui seria dizer que a countdown do n, ela é igual a... Eu vou dizer primeiro quem é a função. Então, vai ser uma g, vai ser uma unfold de uma g e de um estado inicial, que é o próprio n. Pronto. E agora, basta então que eu defina g. Então eu vou definir aqui embaixo quem é g. Eu vou dizer g é igual a... Tá, g é uma função, então eu posso definir colocando um argumento aqui na esquerda. Tá, eu vou falar o seguinte, g de um x, sei lá, de algum número, é igual a... E aqui é onde eu vou botar o condicional. Se o número for menor que zero, aquela coisa toda escrita ali embaixo, é igual a vazio. E caso contrário, e aqui vai mudar um pouquinho. Caso contrário, agora eu tenho que... Tem um problema aqui acontecendo ainda, mas vamos com calma. Caso contrário, eu estava colocando assim. Só que agora eu estou falando a língua das unfolds. E na língua das unfolds... na verdade, o que eu fazia era... Não era dizer que a lista vazia, eu dizia que era um caso de parada, eu dizia isso dizendo que era nothing. E quando tinha alguma coisa, eu só precisava gerar, então, um just de uma tupla, que tem tanto o valor, que eu vou colocar na lista, que é o próprio n, quanto que o próprio estado, que é esse aqui. Aqui, inclusive, ele estava dando um eta reduce, que ele tirou o eta reduce, mas o eta reduce seria brilhantemente esse aqui, ó. Ah, não, porque eu precisei do n ali embaixo. Ok, então, vamos testar aqui rapidinho. Vamos dar aqui countdown. Ó, eu recarreguei, ok? Então agora o countdown desse cara aqui de 20. Ixi, rapaz, deu errado. Deu errado. Vou fazer o countdown de 0. Tá, o de 0 deu certo. De 0 deu certo. O de 1 fica uns pra sempre. O de 1 fica uns pra sempre. Vamos olhar aqui rapidinho. O A é o cara que eu coloco, o N é o próprio estado. E isso aqui é o S'. Ué, vamos tentar entender isso, Chiquinho? Então tá bom, vamos lá. Tentar entender. O que é que eu vou fazer aqui pra gente tentar entender? Eu vou escrever aqui, a gente vai estar escrevendo um pouquinho. Enquanto a gente vai escrevendo, então eu vou botar assim, vamos lá. Unfold dessa G que a gente definiu ali, e no 1 mesmo, 1 já dá problema. Então isso aqui vai ser igual ao quê? Ele vai olhar, o 1 é menor que 0? E ele vai falar, não, 1 não é menor que 0. Ok? Então, nesse caso, porque agora, na hora que ele entrou aqui, ele tá aqui dentro, ok? Então ele vai aplicar G no 1. E aplicando a G no 1, ele vai descobrir que o X não é menor que 0, o 1 não é menor que 0. Então ele vai entrar no otherwise. Então o que ele gera, na verdade, é esse just n, n-1, que é just 0, just 1 e 0. Beleza? Ele gerou esse just 1 e 0. Isso aqui seria, então, igual ao quê? Como ele gerou... Como GS, nesse caso, o S é o 1, é just 1 e 0, então, just 1 e 0, ele é o quê? Ele é 1 constado no unfold G de S'. Que é unfold G de 0, de n-1. Não é isso? Beleza.
E unfold de 1 conçado no fold nesse cara aqui, agora seria 1 conçado unfold G0. Tá, se ele aplicar o G do 0, vai dar nothing. E o nothing... A lista vazia. Cara, como assim? Isso aqui devia estar certo. Pera aí. Hã? Como é que isso é possível? Ah, ok. Realmente, olha só. Ele tá... Isso aqui não ia acontecer, na verdade. Isso aqui não ia dar 0. Isso aqui não ia dar 0. Porque esse cara aqui, na verdade, deveria... Tá, esse cara é 0. E esse cara é 1. Mas... O 0, ele é igual... Ele é igual a 0. Então, ele, na verdade, entra no otherwise. Né? Então, ele entra no just blá blá blá. Só que o just blá 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 é o próprio n, que é o 1. Não x. A coisa errada aqui é que esse cara deveria ser x. E esse aqui, então, deveria ser x menos 1. Então, eu estava certo. Na verdade, isso aqui é tão elegante que eu posso apagar esse n. O countdown é unfold g. Essa função. Olha só. Eita. Tá. Olha que legal. Uhul. Conseguimos definir usando a unfold. Viva! Dá pra definir coisas mais legais, se você quiser explorar ainda mais. Dá pra fazer um count up, né? Só pra mostrar que a função ela pode continuar pra sempre, né? Então, depois de dizer uma count up, sei lá. E a count up, então, ela... A G dela é sempre subir 1. E não tem esse caso. É sempre assim. Nesse sentido, se eu chamar count up, a partir do 100, ele vai só contar... Peraí, deixa eu ver se eu consigo ser bem rápido. Consigo não, é muito difícil. Tá, mas ele começa a contar a partir do 100, supostamente. Então, beleza. Muito massa. Daria pra fazer umas funções mais legais, a gente poderia até brincar, a gente poderia fazer uma função chamada range, né? Fica aí como desafio pra ti fazer uma função chamada range, que ele pega dois números, talvez... o primeiro número é maior, talvez o segundo é menor, mas independentemente do que ele pegar, ele tem que ser capaz de gerar, tipo assim, se ele receber, então, essa função, se ela receber o 3 e o 5, ela tem que gerar ela tem que gerar 3, 4, 5. Mas se ela recebesse o 5 e o 3, ela teria que retornar o reverse disso. O que é bem legal. Então, beleza, tenta aí fazer se você quiser. Vamos para a generalização. A função dual, isso aqui talvez é uma dualização de uma forma que eu ainda não estou enxergando. Se você consegue enxergar por que isso é o dual da fold em tipos, me fala, eu não sei. Mas uma dualização bem fácil de enxergar seria quem que é o dual de kata? Quem que é o dual de kata? Qual que é o dual de kata? Qual a definição de uma coisa que funciona da maneira, de certa forma, talvez até oposta à kata? Eu vou definir aqui rapidinho, você vai ver como é tranquilo. O que a gente vai fazer é definir... Tem uma palavra chamada ko. A ideia do ko é que uma coisa... Ko, ela vai no sentido oposto. Então, se uma coisa vai da esquerda para a direita, a ko daquela coisa vai da direita para a esquerda. E em teoria das categorias, a co-categoria é a categoria onde você inverteu todas as setas. E é exatamente isso que eu vou falar. Eu vou definir o que é uma coálgebra. Dá para escrever o A pequenininho também, mas não vou deixar o H não. Então a coálgebra, ela seria isso aqui, ó. Seria só trocar o lado. Haskell não deixa de escrever assim, então eu vou ter que escrever alfa para F alfa. Então a coálgebra, ela faz o contrário. E eu vou só trocar setas para a gente poder chegar numa definição muito legal. Existe uma outra coisa que a gente não sabe que coisa é, mas eu estou afirmando que é a dualização desse processo aqui. Coisa. E ela é a dualização disso aqui. Então, sendo a dualização, eu gostaria de trocar essa seta e eu gostaria de trocar essa seta aqui também. Mas manter esses parênteses. Então, bom, trocar... Aliás, essa seta aqui eu acho que eu deixo quieto, né? Essa seta aqui eu deixo quieto. A seta que eu vou trocar é essa aqui. Eu vou trocar a álgebra, que era uma coisa de F para A, para uma coisa de A para F de A. No caso, alfa para F de alfa. Então, eu vou escrever uma álgebra de F alfa. Tava como? Pronto, é isso mesmo. E aqui eu vou ter que escrever que é um alfa para um ponto fixo, para um fix F.
E agora, então, sem pensar muito, a gente poderia analisar e ver que dá tudo certo e tal, mas sem desenhar, basta trocar isso aqui. E lembrando que o in é meio que o oposto do out, trocar isso aqui por in. E obviamente isso aqui vai mudar, não vai ser mais um kata, vai ser um coisa. E esse cara aqui, talvez o nome melhor pra ele seria coauge. E pronto. Olha só, essa é a definição, simples assim. Se você quiser desenhar como ela ficaria, basta pegar o desenho do kata e trocar todas as setas, é a mesma coisa, do mesmo jeito, só que para poder ter o oposto, né, do out, a gente usa o in. Porque, bom, o in, ele me leva de um F do fix F para fix F, enquanto que o out me leva de fix F para F de fix F. Elas são, de fato, uma oposta da outra, elas são inversas. Creio. Então, vamos chegar aqui e vamos fazer o seguinte, vamos dar um nome disso aqui. O nome desse padrão aqui de recursão é o anamorfismo. Ele é o ana. E o ana, né, provavelmente você já viu o catálise, tem o análise, tem outras palavras assim. Se kata era de desmontar, de quebrar, o ana é de construir. É de crescer, é realmente o significado contrário de... Inclusive, se tu fala grego e sabe alguma coisa legal sobre esse significado, traz aí pra gente, pra poder fortalecer. Então, chegamos aqui na parte do ana. Olha que legal, cara. Olha que legal. Usando anamorfismos, então, agora eu vou usar um exemplo muito melhor do que os exemplos que, infelizmente, eu vi de anamorfismo, onde no meu exemplo, eu, na verdade, vou definir uma coisa simples. Eu vou definir a nossa countdown que a gente acabou de refazer aqui. Só que em vez de... Porque na primeira vez que eu tentei fazer, eu não tava usando os tipos mesmo da Haskell, igual eu fiz aqui, né? Eu tava usando os nossos functors favoritos. Que a gente tava, na verdade, pegando o ponto fixo deles. Eles, por conta própria, são ponto fixo de outro functor, né? Que seria o functor, deixa eu botar um cara a mais aqui. Mas vamos deixar quietinho isso aqui. Então vamos lá. Então eu vou criar aqui uma função chamada countdown linha, que ela... inclusive, só uma coisa. Enquanto o kata, ele constrói alguma coisa do tipo alpha, destruindo um functor, aquela estrutura, esse cara constrói uma estrutura a partir desse cara alpha. Maravilhoso, né? Incrível. Então, a gente agora, em vez... Tipo, a primeira vez que a gente escreveu, a gente botou de nat pra... Ah, meu Deus do céu, eu tô apertando os botões sem querer aqui. Tá de nat pra... list. Alpha. List nat. E a gente tentou aproveitar que a gente sabia destruir o nat, e não deu certo. Mas agora a gente pode aproveitar que a gente sabe construir o list. Que a gente sabe tanto sair de functors, como a gente sabe entrar neles. Né, nos pontos fixos, nos construtores, blá blá. Então vamos agora tentar aproveitar que a gente sabe não sair do nat, que é um tipo, mas a gente sabe entrar no list. Então vamos fazer isso aqui. Então a countdown, ela vai acabar só sendo o ana de alguma coálgebra. E basta dizer então qual é a coálgebra. Essa coálgebra, vamos dar uma olhadinha aqui. Nesse caso, a coálgebra é algo que está... a coálgebra é algo que está quebrando, está construindo, quer dizer. Ok, tá construindo. Então, como a coálgebra tá construindo, eu preciso ter uma forma de sair de naturais e indo para a lista de naturais. O tipo da minha coálgebra, se eu quero que isso aqui compile, eu vou botar coálgebra igual a undefined. Vou subir aqui 11 linhas, vou apagar isso aqui para ele voltar a me ajudar. Undefined. E vamos ver se a gente consegue matchar o tipo. Eu acho que o tipo é de nat para list f alpha nat. Não, nat alpha. Acho que é isso, né? Cara, eu tô achando que é isso. Ok, eu tô achando que é isso. Então, vamos ver se a gente consegue construir isso aqui bem rapidinho. Tá, a gente só tem dois nats. Ok, a gente tem o nat z, caso z, e a gente tem um caso s de x, onde o x, nesse caso, vai ser, bom, o próprio nat. Dessa vez, ainda bem, é o próprio nat. Creio eu. Não é isso, não? Ah, esse cara aqui é um nat f, cara. Putz, aqui a gente se ferrou. Acabou com tudo. Vamos usar então o win do z, infelizmente. E vamos usar aqui o win... Aliás, pensando bem, já que a gente tá querendo aproveitar que a gente vai construir o list, vamos usar o próprio inteiro aqui do Haskell, para evitar que a gente tenha problemas, etc. Vamos lá. Pronto, assim vai ser mais fácil. E então eu vou receber um n e eu vou olhar se o meu n é menor que 0. Se ele for menor que 0... eu vou fazer o seguinte, eu vou falar assim, rapaz,
Acabou. Não precisa mais. Só que esse acabou seria dizendo nil. E caso contrário, eu vou construir mais um passo. Ok? Então eu tenho que dar um cara. Eu tenho que fornecer, vamos lá, uma lista de f de inteiro. E essa lista vai ser o cons do n. E eu tenho que dar mais alguma coisa, cara? Eu tenho que dar um x agora, cara? Meu Deus do céu, mano. Nunca dou um x disso aqui, cara. Será que esse x é o coalg do n-1, cara? Ele disse que não. Que na verdade ele tá esperando aqui. Não deveria ser uma coisa inteira. Deveria ser uma coisa de tipo alfa. E é isso aqui que tá errado. Tá, esse aqui vai ficar um pouco mais feio do que o normal, tá? Mas não tem problema não. Eu realmente vou ter que escrever isso aqui, dessa vez. E eu vou dizer que é no n-1. Esse aqui compila. Ele falou que não, porque isso aqui vai ser uma lista de... Então, botando um in aqui, isso aqui vai compilar. Vamos tentar fazer do jeito legal. O jeito legal é assim, eu vou deixar um undefined aqui. E eu vou botar um in aqui. E aqui embaixo eu vou colocando lets. E esses lets vão permitir, então, ver o tipo das coisas. Então vamos ver o tipo do x. Quando o x ele é a coálgebra aplicada no n-1. Então o tipo da coálgebra é list f alpha int. Tá, mas o tipo que ele tá esperando no cons é um list alpha, eu tô maluco. Vamos ver aqui, o y é do tipo cons. Então o tipo dele é, me dá um a, me dá um list f a x, e eu te dou essa coisa. Eu te dou um list f. Então eu preciso de um a e de um x. Só que, bom... Será que... Isso aqui é pedir muito? Será que vai dar errado? Ó, a tipagem tá dando certo ainda, ele não deu erro aqui não. Só que agora ele tá querendo... Era pro tipo ter mudado, né? Que droga é essa, cara? Hã? Era pro tipo ter mudado aqui. Porque agora ele é uma lista f de int. Então... Será que eu vou ter que aplicar o próprio countdown, cara? Eu não gosto muito não, acho que vai ficar uma coisa meio feia, né? Vamos ver aqui rapidinho. Countdown do n-1. Countdown linha, amigo. Countdown linha. Tá, ele realmente tem um tipo list int. Vou escrever aqui rapidinho. Se não for agora, cara, cons 3 new, vai? Não, porque tem que ser uma lista in new, vai? Também não. Mas ele fala que não tá esperando... Pera aí, não era code... ele queria um int aqui, cara. Mas aí tá maluco, cara. Pô, se esse cara aqui for pra ser um int, eu acho que até faz sentido esse cara aqui ser um int, porque ele é o estado, né? Então ele seria, de fato, o n-1. Quem é esse cara aqui? Ele é o próprio n. É isso? Cara, eu tô achando que é isso, mano. Pô, não é possível. Não é possível. Eu tava complicando isso esse tempo todo. Cara, nossa. Se for isso, é muito quente, tá? Vamos ver aqui. Nosso countdown 30 faz isso. E o nosso countdown linha faz... Faz erro? O que isso aqui faz erro, cara? Que ele não sabe mostrar esse tipo de lista int. Tudo bem, tudo bem. Porque a gente criou um tipo chamado ISO que converte a nossa lista em listas normais. Então, basta aplicar o nosso ISO aqui. Cara, não é possível. Ah, meu Deus. Não é possível. Nossa, cara. Não, se você falar pra mim que essa definição aqui não é quentíssima, cara. Nossa, eu já tava impressionado com a ideia de catamorfismo, porque isso aqui é muito elegante, né, cara? Olha isso. Uau. Mas, tipo,
Beleza, alguém poderia dizer, nossa, isso é tão legal, é geral. Eu falo como geralista, eu falo que é um caso, que é o outro. Mas parece que fica meio sujo, né? Aparece uns justices aqui, uns caras ali. Olha isso aqui, cara. Uau. Nossa, inclusive vai apagar isso aqui. Nossa, cara, mas isso é demais, mano. Pô, eu dei a condição de parada, que eu queria tanto dar condição de parada. E eu dei o comportamento padrão da função. Acabou, mano.